Olá, muito legal estar mais uma vez aqui no nossa resenha, dessa vez ancorando. Temos um convidado muito especial neste programa, que é um bate-papo mais aprofundado, né, sem muita pressa. Hoje o nosso convidado é o técnico do Novo Horizontino, que faz uma grande campanha na Série B do Campeonato Brasileiro, tem muitos títulos na carreira, ainda é um jovem técnico, Humberto Louser conosco aqui. Muito obrigado pela gentileza, meu caro Humberto, de estar conosco. É sempre um prazer recebê-lo. Boa tarde, é um prazer todo meu poder participar dessa mesa, falar de futebol, que é a nossa paixão, né? Aquilo que nos move, que nos desafia a cada dia, até porque nós vivenciamos num ambiente desafiador e caótico, né? Cada dia, então, você tem que estar solucionando os problemas, os caos, para que você consiga vencer, né? Nesse esporte tão difícil que é o futebol. Então, como você mencionou, um espaço curto de carreira, mas graças a Deus com grandes conquistas. Isso é um legado, né, que a gente deixou em cada clube que passamos. Então a gente fica feliz, mas sabedor também o quanto a gente precisa trabalhar, melhorar, evoluir para se tornar um profissional, uma pessoa cada vez melhor. Comigo aqui, eu tenho muito prazer de ter ao meu lado a grande jornalista Amanda Viana. Oi, Amanda, tudo bem? Vai ser um prazer dividir com você esse programa. Tudo beleza, Graziane? Um prazer estar aqui com você e também poder conversar com o Humberto, né? Um treinador que vem passando por grandes times nos últimos anos e hoje comanda uma equipe que tem o sonho de conquistar o acesso para a Série A e vem fazendo um grande trabalho, né, Grazi, na Série B. É verdade. E eu já começo aqui esse bate-papo. A gente vai falar nesse primeiro bloco bastante do Novo Horizontino. Humberto chegou um pouquinho antes de começar, né, a Série B do Campeonato Brasileiro. O Novo Horizontino está no topo da tabela como mandante, um time muito forte em casa. No meio da tabela, se a gente for olhar como visitante, mas vai brigar pelo acesso até o fim, sem dúvida nenhuma. E a minha primeira pergunta é para saber, meu caro Humberto, não é nem uma questão de saber se é difícil, fácil, mas sim adaptação. Como é que é treinar uma equipe que tem uma ótima estrutura, a gente vai falar sobre isso, mas que tem 1.400 torcedores por jogo? Quer dizer, da onde é que vem essa motivação? Outro dia eu estava até conversando com o Leston Júnior, técnico do Floresta, fazendo uma grande campanha na Série C, que tem 50, 60 torcedores por jogo. É uma motivação muito interna, né? Não tem aquela pressão de fora para dentro de times com torcidas gigantes. Então eu quero saber como é que você faz essas ponderações, essas adaptações para treinar uma equipe que tem 1.400 torcedores por jogo nas suas partidas em casa e fazendo uma campanha brilhante como mandante. Olha, Fernando, é justamente essa palavra que você mencionou, né? Adaptação. A gente já trabalhou em clubes com grandes torcidas, né? Curitiba, Guarani, CRB, Sport, Chapecoense. E aqui a gente enfrenta, né? Lógico, o Atlético Goianiense, o próprio Vila Nova. Então aqui a gente enfrenta essa nova realidade, né? Um clube que vem a cada ano se consolidando, né, no cenário nacional, ganhando respeito de todas as equipes que enfrenta, tanto no Campeonato Paulista como no Campeonato Brasileiro da Série B. Então foram 2 anos de bater próximo ali ao acesso, então isso trouxe respeito, credibilidade, e mostrando a evolução do clube, né? Lógico, o clube está numa cidade menor, isso também acaba tendo também, né, refletindo no número dos seus torcedores que vão aos estádios. O clube tem feito várias campanhas para poder aumentar esse número. Nos 2 jogos passados já houve essa melhora. Então a expectativa é que a gente possa colocar o maior número de torcedores dentro do estádio para que a gente possa, nessa reta final, nesse segundo turno, também contar com a força da arquibancada, que a gente sabe que é importante nesses momentos capitais, nesses momentos decisivos. A gente enfrentou grandes equipes com grandes torcidas, e a gente sabe a dificuldade que é, a pressão que é exercida sobre a partida, o apoio que é dado da arquibancada para esse adversário. Então a gente também conta com esse apoio. É claro que o Novo Horizontino não vai ter uma torcida do tamanho do Corinthians, do Palmeiras, dessas outras equipes que eu mencionei, que tem uma história maior e um número de torcedores também já
já fiéis, né? Então a gente procura e parabeniza, né, a campanha feita pelo clube para tentar colocar o maior número de torcedores possível, e a gente também, todas as oportunidades, a gente convoca que o torcedor possa nos abraçar, possa estar presente em maior número para poder nos impulsionar e nos ajudar a conquistar esse tão sonhado acesso à Série A. Então, mas a gente se adapta e, como você falou, a motivação maior ela tem que ser intrínseca, e é assim que a gente trabalha. A gente faz aquilo que ama, a gente faz aquilo que a gente é apaixonado desde criança, escolhemos trabalhar nisso aqui, a gente é bem remunerado, lógico, tem uma cobrança do tamanho daquilo que ele também te potencializa, então a gente intrinsecamente buscar essa mobilização, essa motivação, se encher de entusiasmo para poder, de fato, contra esses dados, né, você está sempre motivado e fazer o seu melhor. É isso que a gente busca aqui no dia a dia, trabalhar com excelência, independente do público que a gente vai ter no campo, mas a gente sempre gosta quando você entra dentro de campo e está a casa cheia, principalmente jogando dentro dos seus domínios. Então, mas é se adaptar, é fazer o nosso melhor, como eu falei, e buscar os resultados que vão nos levar a conquistar o nosso sonho. Humberto, você falou sobre desafios, né, que enfrenta no dia a dia, e você iniciou o ano trabalhando no CRB, conquistou o título alagoano, e a semana antes de começar o campeonato da Série B foi uma semana bastante intensa. Você acabou sendo desligado do clube alagoano e logo depois já entrou no Novo Horizontino para substituir um treinador que vinha de um trabalho muito longevo, Eduardo Batista, com mais de 2 anos no cargo. Como é que foi esse momento, essa virada de chave e ir para uma equipe que vem lutando para subir nos últimos anos, que tem uma estrutura muito forte, mas como que foi pegar um time que não foi você que montou o elenco e que já vinha numa filosofia há mais de 2 anos? Olha, mais uma passagem pelo CRB, né? Então, o desafio do CRB no primeiro semestre ali, um dos, né, era justamente conquistar o tetracampeonato estadual, que não vinha há mais de 40 anos, e a gente conseguiu, né, ser campeões novamente. Desses 4 títulos, né, a gente participou de 2, o primeiro em 2023 de forma invicta, né, no CRB, por isso nos levaram novamente para poder conquistar esse tetracampeonato, que era algo que o clube sonhava e desejava, e nós conseguimos, né? Então, dentro dos 4 títulos, a gente participou de 50%, né, dessas conquistas, e ao término dessa competição, a gente acaba sendo desligado, e para nossa surpresa, no mesmo dia eu já tive uma oferta de um outro clube da Série B, mas o ano passado eu saí de um clube que é o Guarani e fui para a Chapecoense, que são 2 clubes que estão no meu coração junto com o Paulista de Jundiaí, a Chapecoense fez eu viver o meu melhor momento, conquistar o melhor título, me proporcionou isso. O Guarani para me dar a oportunidade de me tornar treinador de futebol, e o Paulista de Jundiaí de realizar meu sonho como atleta de futebol também, e depois iniciar minha carreira como treinador nas categorias de base. Então, esses 3 clubes eu tenho um carinho muito especial dentro do meu coração. Então, e ali eu entendi que não era o momento de sair de um clube e no mesmo dia ou no dia seguinte já assumir um outro clube. A gente precisa fazer umas reflexões, resetar, tirar o outro clube que a gente foi desligado da nossa mente, refletir aquilo que foi bom, aquilo que a gente poderia fazer melhor, para que no próximo trabalho a gente ser melhor, né? Essa é a nossa busca, né, dessa evolução diária. E aí fiquei um período ali de uma semana em casa e surgiu o convite, para minha surpresa, do Novo Horizontino. O que eu mapeava clubes que me ofertasse a condição de lutar pelo esse acesso, né? Pelo momento meu de carreira, eu precisava novamente me colocar dentro desses clubes, né, que a gente coloca ali 8, 10, que vão lutar do início ao fim pelo acesso, e a gente via que o Novo Horizontino encontrava elenco, né, estrutura, que nos daria essa possibilidade. Então, a gente, quando teve o convite, a gente atendeu de imediato, por entender que o Novo Horizontino reunia essas condições, e também essa junção, né? O momento meu de carreira, aquilo que eu buscava e aquilo que estava sendo ofertado. Então, a gente veio para cá
substituindo um trabalho longevo do Eduardo, um trabalho de excelência também, lutando por 2 momentos a chegar próximo ali à Série A, uma ideia bem definida de jogo, uma linha de 5, um time agressivo, e ali a gente tem também essa adaptação de preservar esses sistemas, mas já colocar algumas ideias nossas que a gente entendia que era preciso para enfrentar essa jornada de 38 rodadas que era a Série B, uma competição que exige você jogar de maneiras variadas também, porque senão, se você jogar de uma única maneira, vai chegar em determinado momento, as equipes irão te neutralizar e vão saber explorar aquilo que você tem de fragilidade. Então, a gente procurou respeitar aquilo que vinha sendo, colocar as nossas ideias, cada treinador tem a sua metodologia, suas ideias, e a gente procurou inserir gradativamente aquilo que a gente acreditava que a gente poderia potencializar essa equipe. E assim fizemos, já jogamos vários jogos com linha de 4, vários jogos com linha de 5, conseguimos êxito nas 2 plataformas, vamos dizer assim, e estamos continuando, né, na busca da evolução, na busca da melhora. A gente tem margem para crescer em nível individual e nível coletivo também, e é em cima disso que a gente está buscando. E eu acredito que quando a equipe está nesse processo de evolução, ela como que fala? Ela vai se distanciar dos seus oponentes, né? Ela vai ser diferente desses adversários. Então é isso que a gente busca, tá sempre evoluindo, independente da plataforma que a gente escolhe, potencializando os atletas para que eles possam viver o seu melhor nível, né? Estar na sua melhor performance para poder nos ajudar a conquistar esse sonho. Porque é um ano que a Série B é a mais disputada, ela está mais regular, então vai exigir você, nesse momento agora, estar no nível de excelência. O bom não vai ser suficiente mais. Então, a equipe que for boa nesse momento, ela vai lutar lá na parte de baixo. Então, exige você ser excelente nesse momento, para que nas últimas 8, 10 rodadas, você possa estar próximo desse sonho para poder viver o extraordinário. Porque quem estará na Série A em 2026 é justamente essas equipes que entenderem isso, nesse momento ser excelente, e lá na reta final jogar de maneira extraordinária para poder conquistar esse sonho. Porque a briga vai ser acirrada até o final, porque a gente já visualiza, a gente fez um estudo no início da competição e isso está se confirmando. Então, trabalhar bastante, buscar essa excelência para que a gente possa, nessas últimas rodadas, estar brigando lá em cima e, quanto antes, distanciar do quinto, né? Esse é o nosso desejo, mas a gente sabe que a competição é muito difícil. Segundo turno, são muitos empates, as equipes lá de baixo começam a vencer as de cima, porque cada rodada tem algo decisivo, todo jogo é decisão, e assim você tem que encarar, porque são equipes que lutam para permanecer no G4, equipes que querem entrar no G4, equipes que querem se distanciar do Z4 e equipes que querem sair do Z4. Então, toda rodada tem algo decisivo e você tem que se preparar para essas decisões e você tem que estar no seu nível de excelência para poder, de fato, conquistar aquilo que você deseja em cada rodada. É impressionante o que o Humberto está falando, porque no primeiro turno da Série B, encerrado, foi a menor diferença entre o primeiro colocado e o último. Ou seja, está muito achatada a Série B. 2 vitórias tiram o time da zona de rebaixamento e colocam na parte intermediária. 2, 3 derrotas tiram o time do G4 e colocam o time na parte intermediária. É um negócio inacreditável que está acontecendo, né? Muita disputa. Humberto, quando eu vejo o trabalho do Novo Horizontino, me faz lembrar imediatamente o Mirassol. Por quê? Porque é o time do interior de São Paulo e que subiu e que está fazendo uma campanha, eu considero, espetacular na Série A. Eu já tiro até de qualquer possibilidade de rebaixamento e tal. E a gente sabe que o Mirassol investiu muito em infraestrutura. Eu queria que você contasse para a gente, para quem não conhece, como é a estrutura do Novo Horizontino. Estrutura física, estrutura de departamento médico, de musculação, de campo de treinamento, de condições de trabalho, de concentração. O que é que você encontrou aí em Novo Horizonte? Olha, um clube que vem crescendo muito, com essa mentalidade também de estruturar. Hoje a gente tem um centro de treinamento que a gente, com um campo ali de excelência, que nos oferta essa possibilidade. O nosso estádio também, no linguajar, né, um tapete, sempre muito bem cuidado. Então, hoje o clube oferta essas condições para você trabalhar. Também está terminando o complexo, para que a gente possa
Hoje ainda a gente vem ao estádio, a gente faz aqui o trabalho de academia, o pré-treino, essas questões todas, mas até o final desse mês, acredito eu, início do mês que vem, a gente já estará com a estrutura lá toda ela montada, então academia de excelência, uma parte úmida lá que a gente fala com sauna, massagem, gelo, hidromassagem, de excelência também. Então, assim, os departamentos aqui profissionais também de muita capacidade, então todo departamento de fisiologia, departamento de performance, departamento médico, fisioterapia. Então, a gente tem essa estrutura de profissionais de excelência. A gente, como eu falei, no final desse mês, início do próximo, mais tardar, a gente terá também toda a nossa estrutura lá de nível de excelência também, para dar mais condições de trabalho para nós da comissão técnica e para os atletas também. Então, a gente vai poder ficar mais tempo dentro do campo ali, fazendo esse refino, né, de acabamento, de complemento. Isso é importante. Então, o clube ele vem se estruturando e não para por aí, né? Os seus investidores com a mente muito agressiva, o Michel na área ali do corpo executivo, junto com o Genilson, presidente, com o Goiano, que também conhece muito bem a casa. Então, esses pilares aí fazendo o dia a dia, como os investidores, né? O Roberto, o Jorginho, o Sandro, sempre também com a mente, sempre procurando melhorar a estrutura do clube, entendendo que o futebol hoje exige essa estruturação, né? Não somente no profissional, também nas categorias de base, ofertando melhores condições aos seus atletas em todas as categorias. Haja visto que o Novo Horizontino é o atual campeão sub-20 da Campeonato Paulista, vencendo grandes equipes, então bons valores vindo aqui nos ajudar no campeonato da Série B, já tendo a oportunidade de jogar, de estar conosco em algumas partidas. O clube também fazendo vendas de nível nacional, teve a venda para o Santos, do Luizão, para o Palmeiras, do próprio Romulo, que está conosco agora novamente, e outros atletas também que saíram daqui e estão trilhando, né, carreira a nível nacional, e tem outros aqui também já despertando interesse de grandes clubes, tanto nível nacional como internacional. Isso mostra a seriedade desse clube e não à toa vem despertando interesse de outros clubes em contar com os atletas aqui. Hoje também já é um facilitador toda essa estrutura e aquilo que vem se consolidando no Novo Horizontino no mercado nacional. Quando você vai em busca de contratar aos atletas que aqui estão, atletas que já jogaram Série A, que têm conquista, atletas de renome nacional. Então, isso ajuda também a construir. Então, nada é por acaso. Então, um clube que tem a sua mentalidade de crescimento, de evolução, e a gente fica feliz com tudo aquilo que a gente encontrou e aquilo que o Novo Horizontino está se projetando a ter, né? E a se colocar ainda mais forte no cenário nacional. Então, assim como o Mirassol veio galgando, né, desde as divisões menores e hoje é uma realidade no cenário nacional e vem fazendo uma excelente campanha, não por acaso, em cima dessa estrutura que foi investindo e também dando condições, profissionalizando todos os seus departamentos, sendo assertivo nas suas contratações, e esse é o modelo, né? Esses são os cases de sucesso. Hoje o futebol exige profissionalismo em todas as áreas, porque é um esporte muito caro e que tem uma cobrança muito alta, então você precisa se profissionalizar em todas as áreas para que você possa conquistar os seus objetivos ao longo das temporadas e dentro de cada competição que você disputará. Humberto, o Novo Horizontino tem se mostrado uma equipe muito sólida nessa Série B e eu vejo um equilíbrio nas duas fases do campo. É um time que tem um ataque que produz bem, uma das defesas mais sólidas da competição, há muito tempo como a segunda melhor defesa dessa Série B, e você mencionou a qualidade do seu elenco, dos seus jogadores, é um time que tem uma boa base, você também faz essa alternância de esquemas, jogando às vezes em linha de 4, às vezes em linha de 3, então você precisa de ter jogadores que são versáteis e que conseguem adaptar também ao seu estilo, até pelos desafios enfrentados na competição. O Novo Horizontino enfrentando algumas lesões, né, e você conseguiu ali superar um início um pouco mais turbulento e encontrar uma cara para a sua equipe.
queria falar especificamente sobre um jogador, que é o Fábio Matheus, veio do esporte muito jovem, 22 anos, e ele surgiu muito bem no esporte como uma das grandes promessas no meio-campo e acabou oscilando, natural da idade. Mas você tem utilizado o Fábio Matheus de algumas formas diferentes nesse ano. Às vezes como um lateral esquerdo, com uma característica diferente, por exemplo, do Patrick Bray, que é um cara bem ofensivo, que chega muito na linha de fundo, o Fábio é um cara mais construtor, ou como meio-campista, aquele jogador para ter a qualidade no passe, para tentar controlar o meio. Eu queria que você falasse um pouco sobre o desenvolvimento do Fábio e da importância de ter esses atletas que vão se adaptando às funções para que você possa trocar um esquema dentro de uma mesma partida, se for preciso. Isso é importantíssimo, né? Essa versatilidade do atleta hoje exige, há alguns tempos atrás, o atleta ele tinha que fazer duas funções no campo, vamos dizer assim, né? Jogar em duas posições. E hoje se exige até três, justamente para que você tenha alternativas e você possa variar o teu sistema com as mesmas peças, né? Sem precisar fazer trocas, né? E então o Fábio ele nos acrescenta isso. Ele jogou conosco de lateral esquerdo numa linha de 4, também de ala ali como linha de 5, mas mais construindo, como você bem frisou, até pela característica dele, é um jogador de jogar mais na organização. Mas hoje o futebol ele exige você saber defender, saber organizar e saber atacar, para que você jogue em bom nível, independente da sua posição no campo. Além da posição, eu me atento mais às funções que cada posição vai exercer ao longo da partida. Então, o atleta ele tem que ter esse domínio. Então, é isso que a gente procura passar para eles também, fazer com que eles tenham esse entendimento e que dentro desses três pilares de defender, organizar e atacar, eles também tenham esse domínio e que consigam evoluir dentro de cada área dessa. É claro que cada atleta ele vai ter um domínio maior em cada pilar desse aí, né? Vamos dizer assim. Aquele que conseguir dominar em nível alto esses três pilares, ele vai jogar no nível muito alto. Então, se você pegar as grandes ligas, você vai entender isso que a gente está falando, né? O atleta ele reúne isso, ele sabe defender, certo? Isso eu falo do atacante, não é só o defensor. O atacante hoje tem que saber defender, fechar as linhas de passe, pressionar o seu oponente direto, saber saltar no momento certo. Ele tem que saber organizar o jogo, mesmo ele sendo atacante, porque hoje se muda muito, né? Tem algumas trocas posicionais interessantes para gerar um desconforto e tentar desestabilizar o sistema defensivo do adversário, e ele tem que saber atacar porque a origem dele principal é atacante. E assim a gente vai para o meio campista, para o defensor. Então a gente ataca muito nesses três pilares, e o Fábio ele tem nos ajudado, né? Tanto como lateral, como volante, porque ele é um organizador, é um atleta que sabe defender bem, sabe organizar bem, e também tem essa chegada ao ataque com boas finalizações que já fez na competição. E com o próprio Eduardo, no jogo contra o Corinthians, que veio na minha memória aqui, ele já jogou um pouco mais adiantado, fechando uma primeira linha de marcação lá, quando jogava no 5-2-3, 5-4-1, ele marcava o lateral adversário. Então ele tem essa versatilidade, e não somente o Fábio, como outros atletas aqui também reúnem essas características, essas capacidades, e isso nos ajuda bastante. E o futebol ele vai tendo as suas facetas, os seus momentos, e vai exigindo do atleta cada vez mais, né? Então, hoje o atleta que tem essa capacidade de jogar em mais funções, ele ajuda muito às comissões e ajuda a nós como treinadores ali, como eu falei, você citou muito bem, mudar de plataforma, de sistema, dentro do próprio jogo, mesmo sem mudar as suas peças. Então, isso nos facilita bastante. Hora da gente falar um pouco do Humberto, né? Ex-jogador, técnico, pai. Vamos dar uma passada aqui pela vida do Humberto. Queria entender, meu caro Humberto, como é que foi essa coisa de passar de jogador. Você sempre fala nas suas entrevistas, não, sempre tive sonhos de ser jogador, foi jogador, agradece muito o Paulista de Jundiaí até hoje, foi técnico lá no Paulista também. Você, como jogador, sempre quis ser técnico? Como é que foi essa transição? Olha, o despertar mesmo a partir dos 30 anos, né? Mas o professor Fernando, que foi um preparador físico meu, que hoje
tá nas categorias de base do São Paulo. Quando eu tinha ali, foi em 2004, numa conversa com ele falou, né, que eu tinha um perfil para ser treinador e que ele via em mim essa capacidade, que eu pudesse ali mais para frente dar uma atenção maior para isso, né? Eu confesso a você que foi despertar quando eu vou para o Juventude, né? Lá no Sul se trabalha muito essa questão tática. Eu comecei a entender mais do jogo, me aprofundar mais ainda do jogo, e aí começou a se despertar. E já buscar estudos, buscar aperfeiçoar, entender um pouco mais dessa questão de como dar treino, como organizar os seus treinamentos. Não basta só você viver e ter o conhecimento na prática, mas você tem que também se aperfeiçoar para ter essas questões organizacionais de um treinamento, de metodologia, de entendimento de carga, essas questões todas que você precisa ter um domínio para que você oferte qualidade nos seus trabalhos, né? Então, isso a gente foi buscar, mesmo antes da gente parar. E quando eu tinha 35 anos ali, eu tinha ido um contrato no Paulista de Jundiaí, eu tinha retornado do Caxias, né? Eu já estava no Caxias e retornei para Jundiaí, minha esposa é de Jundiaí, e a minha residência fixa hoje é Jundiaí, apesar de eu ser do Espírito Santo, Vila Velha, né? Meus pais estarem todos lá, mas eu residi ali e a partir daquele momento, em novembro, final de novembro, quando eu acordei, eu decidi, mesmo tendo contrato, eu fui para o clube e ali eu já estava decidido que eu já queria encerrar minha carreira e o clube tinha um plano. Quando eu voltei para lá para poder jogar, eles falaram que me daria uma oportunidade naquilo que eu desejaria, ou campo ou fora do campo, na gestão, né? Mas ali eu falei para eles que eu queria campo, isso aí já estava decidido, e eu chego e falo que eu já queria já encerrar minha carreira, né? Aí houve uma tentativa de eu jogar o outro ano, que o Paulista estava na Série A2, mas ali já estava decidido, e aí eu fui ajudar o Ricardo, que era o treinador do Sub-20, que estava se preparando para a Taça São Paulo. E ali aprendi um pouco com ele também, e quando acabou a Taça São Paulo, já foi me dado, né, a categoria Sub-17. Na época era o Armando Bracali, né, o que era preparador de goleiro, que eu estava na diretoria, mas o Bonequini, que antes estava lá, que me ofertou essa possibilidade. Então, muitos profissionais ali, não vou citar nomes, que são muitos que me ajudaram e que acreditaram em mim e me deram essa oportunidade no Paulista, por isso a minha gratidão. E ali a gente começa Sub-17 um ano, Sub-20 o outro ano, e a gente faz aquela campanha da Taça São Paulo em 2017, que a gente chega à final com o Paulista Jundiaí para jogar contra o Corinthians, mas vem aquele caso que teve repercussão nacional do gato, de uma irregularidade de um atleta, que fomos impedidos de realizar esse sonho de jogar a final de Taça São Paulo, né? E eu ia me reencontrar com o Corinthians na Taça São Paulo há 20 anos atrás. A gente fez com o Paulista Jundiaí contra o Corinthians uma final, eu como jogador, e a gente conseguiu o título, né? Levando esse título para Jundiaí, de campeão da Taça São Paulo de juniores, e 20 anos após eu chegaria a jogar contra o Corinthians novamente, mas agora como treinador, né? Mas infelizmente a gente foi impedido de jogar essa final, foi frustrante para nós, mas depois ali eu já vou para o Guarani como auxiliar da casa com o Maurício Barbieri, e ali eu fico por um ano, né? Passando com o Maurício Barbieri, depois Vadão, Marcelo Cabo, Lisca e por último Fernando Diniz. E quando a gente inicia a pré-temporada de 2018 para jogar a Série A2 com o Fernando Diniz como treinador, o Fernando tem um convite do Atlético Paranaense e naquela oportunidade ele conversa com o presidente, ele fala para o presidente me dar essa oportunidade, né? Ele crava que eu tenho essa condição de me tornar treinador, porque eu tenho conhecimento de casa e conhecimento ali daquilo que a competição iria exigir. E senão ele levaria eu para o Atlético junto com a comissão. E ali o presidente, na época era o Palmeirão, me oferta essa oportunidade, e eu me sentindo preparado, e eu já abraço. Mas depois de uma conversa lá na frente, o presidente ainda é inseguro, né, pela minha juventude, meu primeiro trabalho, é a responsabilidade do Guarani também, de voltar à Série A, porque já era o quinto ano que já ia jogar a Série A2, né? Então era uma responsabilidade, uma pressão muito grande, e ele liga para o Vadão, e o Vadão, ele pedindo uma sugestão de nome, que o Diniz estava indo lá para o Atlético, e o Vadão fala do meu nome, que eu estaria preparado para esse cargo.
e aí ele me dá essa oportunidade. O Lisca pega o telefone também, fala para me dar essa oportunidade, então ali ele se sentiu seguro. Sou grato a esses profissionais, gratidão eterna a todos eles que eu aprendi e por ter dado essa força também. E ali eu começo e a gente é campeão da Série A2, depois eu consigo continuar na Série B, sempre ali quinto, sexto colocado, com a folha de salário muito baixa. Depois, no ano seguinte, eu vou para o Curitiba, Vila Nova, faço um trabalho curto, teve algumas divergências, eu já ia tomar a decisão de sair, e o Curitiba vem e me convida para trabalhar. E a gente faz um excelente campeonato, infelizmente, no momento de oscilação eu saio, o Jorginho vem dar continuidade ao trabalho, tanto é que ele menciona, quando conquistou o acesso, o trabalho que a gente tinha desenvolvido, né? Então a gente é grato também pelo reconhecimento do Jorginho, dos atletas e do próprio clube, né? Quando eles conseguem o acesso. E no ano seguinte eu vou para a Chapecoense. E quando eu sou contratado pela Chapecoense, eu até uso um termo, né, para o presidente, no qual o presidente ali, a Chape no momento de reestruturação, que vinha do descenso, uma crise financeira, e ele queria só se manter na Série B. E eu chego na Chape no campeonato estadual, a Chape dentro da zona de rebaixamento, faltando 3 jogos, tendo que fazer 7 pontos, 2 jogos fora de casa contra Figueirense e Tubarão, um jogo em casa contra o Joinville. A gente consegue fazer os 7 pontos, consegue classificar, e aí a gente vai para a reta final da competição, a gente consegue eliminar o primeiro colocado, que era o Avaí, depois segue até o título, né? Depois começamos a Série B, e no caso, a Série B, o clube queria só se manter, e eu até falo com ele, né? Eu namorei no Guarani, que eu tive a oportunidade de entrar no G4 e nunca entrei. Eu noivei no Curitiba, eu usei essa analogia. Eu noivei no Curitiba, que eu sempre estive dentro do G4, mas eu não consegui o acesso. E depois eu queria casar. Ali eu via preparado e a gente conseguiu mesmo, com toda a dificuldade financeira da Chape à época, a gente conseguiu o título da Série B. Então, ali foi o nosso grande trabalho. Então, realizado, consolidado ali como treinador de fato, porque é um mercado que exige você conquistar e graças a Deus, 7 anos de trabalho profissional, a gente ter, acho que 6 títulos aí como treinador. Isso aí é um grande feito e a gente vai trabalhar para buscar mais e mais ainda. E uma carreira curta, mas muito vitoriosa de forma muito rápida, né? E essa passagem pela Chape, bastante marcante, primeiro título nacional, uma equipe que passou por momentos muito difíceis na sua história também. E lá na Chapecoense você dirigiu alguns jogadores que você foi encontrar de novo ao longo da sua carreira. No CRB, por exemplo, o Matheus Ribeiro, o Renato, o Mike e o Anselmo Ramon. Anselmo Ramon, um cara que no Brasil, eu até sinto que o Anselmo Ramon é um pouco subestimado no Brasil, Humberto, porque ele é um atacante que conhece muito da área, mas que trabalha muito fora da área. E você teve a oportunidade de dirigi-lo na Chapecoense, muito tempo também no CRB, hoje ele fazendo sucesso também nessa Série B atual com a camisa do Goiás. Como é que foi para você dirigir um centroavante que entende do gol, que é matador, mas também é um cara muito tático, que consegue desempenhar outras funções coletivas? Olha, muito fácil, né? O Anselmo eu pude trabalhar com ele em 3 oportunidades, uma no Guarani, uma na Chape e uma no CRB. O Anselmo sempre me ajudou, além de um excelente profissional, um cara de um coração grande, e como você falou, o profissional, né? Então ele tem o conhecimento, né, do jogo, dos espaços e utiliza muito bem disso, né, pela tua capacidade técnica, um finalizador, um cara que faz gols belíssimos, mas também ele é um organizador, né? Ele consegue flutuar as costas ali dos volantes, muitas vezes jogando como um 10 ou um falso 9, vamos dizer assim. E em determinado momento da competição lá na Chapecoense, a gente precisou utilizá-lo justamente nessa flutuação, né? Sair um pouco mais da área, porque nosso time acabou ficando mais previsível ali, as equipes vão se estudando. Quando você está dentro de G4, as equipes vão te estudar ainda mais, e naquela oportunidade a Chapecoense, em detrimento de todas as dificuldades, era uma equipe que despertava muita atenção, era uma sensação da competição pela maneira de jogar,
E a gente ali, a gente teve que se reinventar também. Então, qual que foi a nossa ideia? Era fazer com que ele flutuasse um pouco mais e a gente ter uma infiltração com os nossos pontos, que na oportunidade era o Paulinho Mocelin e o Mike. E ele, tanto é que eles aumentam o número de finalizações deles e de gols também. E a infiltração dos nossos meias, que às vezes eu jogava com o Deni e com o próprio Ailon, né? Então a gente jogava com essa formação, o Anselmo flutuando, e a gente tendo essa infiltração e a gente conseguiu o êxito, né? Então o Anselmo ele é um atleta que tem esse entendimento e sou suspeito em falar porque é um atleta que a gente foi campeão, tanto na Chape como no CRB por 2 vezes, e um atleta que me ajudou muito, né? Então torço muito por ele, é um amigo que eu fiz no futebol, é um atleta que tem o meu respeito por tudo que nós vivenciamos, pelo profissional que é e pela pessoa também que é, e pelo grande atleta. Eu também acho que ele é subestimado e é um atleta que uma certa idade despertou o interesse do Goiás, que fez um aporte financeiro grande, uma operação alta, para um atleta dessa idade, mostrando o quanto ele tem de capacidade e qualidade, e ele tem provado e comprovado que esse investimento feito pelo Goiás valeu a pena e eu tenho certeza que todos fariam. Né? Então, um atleta que eu falei, a gente torce muito, é claro que hoje em lados opostos, né? Mas é um atleta que a gente tem um carinho especial. Ainda sobre o Anselmo, o Fortaleza, algum tempo atrás, tentou contratá-lo e o CRB não deixou, aumentou o salário dele, renovou o contrato, aí o Fortaleza teve que chamar o Kaiser de volta, que estava no Criciúma. O Kaiser nem queria ir voltar muito para o Fortaleza, mas voltou porque estava sob contrato. Então o Anselmo acabou realmente, até depois de uma certa idade, né, começar a, como a Amanda e o Humberto falaram, despertar interesse de times no Brasil inteiro. Eu queria que você falasse, Humberto, sobre a sua experiência em relação aos torcedores do Curitiba e do CRB e do Sport, né? Como é que foi trabalhar nesses 3 times? No Sport a gente sabe que teve um problema financeiro muito importante lá, né? Muito ruim na sua passagem. Você mesmo fala nas entrevistas que foi o momento mais difícil, talvez, da história do Sport, quando você estava lá. Mas eu queria que você fizesse uma comparação entre os torcedores, né, do CRB, do Curitiba e do Sport. Da Chapecoense você já falou bastante, a gente sabe da sua super relação lá com a Chape, mas fala um pouquinho sobre trabalhar e o relacionamento dos torcedores Curitiba, CRB e Sport, por favor. Vamos lá, Curitiba, eu vivi momentos maravilhosos lá. O clube, numa perda de um grande ídolo, né, que era o Krieg, e aí acabou fazendo uma campanha até para homenageá-lo na nossa estreia contra a Ponte Preta na Série B. E aí os ingressos ali populares abriram, foi feita uma campanha e teve lotação máxima. E a partir daquilo ali a gente ganha o jogo, é uma atmosfera espetacular e o clube, com a sacada, a inteligência, começa a fazer ingressos mais baratos a cada 3 jogos, né? Então o torcedor, não vou me recordar a época, se era R$10, R$5, 20, não sei qual o valor, mas ali a gente encontrou a casa cheia muito tempo, isso nos impulsionou, nos ajudou muito. E o Curitiba tem uma torcida apaixonada que cobra muito, fazia aqueles corredores verdes lá que é tradicional quando a gente chegava, então essa atmosfera é maravilhosa, né? Então até mesmo os torcedores em alguns vídeos, né, até mencionava, né, o tremor, o terremoto dentro do Couto, porque a arquibancada ela balançava bastante, aquela que fica ao fundo. Então assim, foi uma atmosfera, algo que a gente viveu emocionante. Eu tive esse prazer, esse privilégio de contar com o apoio desses torcedores apaixonados e para empurrar e nós vivenciarmos ali grandes momentos, né? No CRB também é uma torcida apaixonada. O Norte e Nordeste tem isso enraizado, né? O torcedor ele é apaixonado, lógico, com a margem ali menor, né? Então você está bem, vem mesmo e quando está com dificuldade eles apoiam, mas também cobram bastante. Mas assim, vivi momentos de excelência ali também no CRB, com 2 conquistas, bons momentos, passando de fase em Copa do Brasil. Mas assim, a gente pôde também ter esse calor da arquibancada ali no CRB. Já no Sport era um momento de pandemia, não tive muito esse contato, acho que por um jogo ou outro, se eu não me engano, na final da competição,
mas é um torcedor apaixonado, enfrentei muitas vezes, eu sei como é difícil jogar na ilha quando o torcedor está ali apoiando, incentivando, haja vista agora o clube com sérias dificuldades no Campeonato Brasileiro, o bom público que eles levam ao campo e torcendo, né? E no esporte, até não tinha nunca falado disso, eu falei agora numa entrevista que eu fiz na ESPN, por causa da frustração, né? Porque eu vivi o pior esporte. Isso é relato dos profissionais de dentro, porque eu chego no esporte, o presidente tinha sido reeleito, mas depois ele tem uma renúncia, e aí fica esse ato, né, de uma nova reeleição, uma nova eleição, e naquele momento o clube vivia 2, 3 meses de salário atrasado, a estrutura precária, falta de salário para os seus funcionários, muitas vezes a gente teve que contribuir ali para que o funcionário pudesse ir trabalhar, o campo tinha dificuldade estrutural, porque quando molhava ele ficava alagado, porque ali as pessoas ali tinham essa questão de, no setor ali, ele alagar, o corte também pela empresa não está sendo recebido, a gente tinha que, em alguns momentos ali, ajudar o funcionário a poder cortar o gramado para nós, dando dinheiro, os próprios atletas, o Thiago, acabou isso tendo repercussão nacional, externando essas questões, né? Eu, particularmente, eu não gosto de externar aquilo que eu convivo, que eu vivo dentro do clube, dos problemas, porque isso tem que ser resolvido internamente, mas mesmo profissionais ali dentro falando para eu poder externar, para poder dividir essa pressão, eu me contive, eu absorvi, era aquilo que eu tinha que viver, isso aí serviu também para criar uma casca para mim, eu entendi aquilo e chegou num determinado momento que eu entendi que era o momento de eu externar isso, porque eu acho injusto tudo aquilo que eu vivi, eu tenho um respeito enorme de todos os profissionais do esporte, dos atletas que eu tive, que eu trabalhei, nunca faltaram com respeito, nunca faltaram empenho, trabalharam bastante com todas essas adversidades, em respeito àquilo que a gente entregava para eles também, mas a arquibancada, toda vez que a gente vai jogar, a gente criticado e a gente fez muito pelo esporte ali, né? Então, eu, naquela oportunidade na ESPN, eu achei por bem estar externando essa frustração que eu tive como treinador nesse grande clube, que eu tenho um respeito, entendo ali a situação do treinador, que é emoção, mas ele sabendo disso que eu vivi ali, de tudo que eu fiz pelo clube, eu tenho certeza que aqueles que tiverem uma consciência melhor e maior vão respeitar mais aquilo que a gente fez lá e tenho certeza que não irão nos vaiar quando a gente pisar lá. Mas isso faz parte, é cultural também. Tenho ciência daquilo que eu pude contribuir com o esporte. Não tive esse calor da torcida por causa da pandemia ali que estava se terminando, mas isso ali tem, e hoje eu estou passando isso aí para vocês, o que eu passei ali. Então, foi um momento de dificuldade, mas que me trouxe casca também, amadurecimento, para saber você viver em cada situação. Na Chape eu tive financeiro, ali eu tive financeiro e administrativo, e estrutural, em outros clubes a questão de torcida, de arquibancada, outros imprensa, outros políticos, então isso vai, mesmo com pouco tempo, vai te trazendo casca para te preparando, porque a gente quer chegar e voar mais alto, então nesses lugares mais altos aí você vai encontrar às vezes tudo isso no mesmo momento. Então você tem que ter a sabedoria, o entendimento, o conhecimento para saber lidar com esses problemas, como a gente falou no início. O futebol é desafiador e caótico. Então você tem que estar solucionando os problemas, por isso que eles nos contratam, para solucionar problema e fazer conquistar os resultados. Bom, Humberto, a gente já está chegando na nossa reta final de papo, um papo muito rico, né? Passando bastante conhecimento e da sua vivência do futebol, e até para puxar um gancho nessa sua declaração falando dos desafios no mundo do futebol e da casca que vem sendo criada, a gente tem visto uma atenção muito grande para os fatores psicológicos e mentais dentro do futebol nos últimos anos, né? Isso faz parte do dia a dia de você como um gestor de grupo, acho que de cada atleta também, porque as pessoas são diferentes, elas levam as situações de forma diferente. E você está num clube que passou por algumas decepções, chegou muito perto de grandes objetivos, como essa tentativa de acesso para a Série A, acabou sentindo o gostinho, mas na hora do vamos ver, o Novo Horizontino não conseguiu acesso. Vocês vêm fazendo mais uma grande campanha nessa Série B.
como que é lidar com essa questão psicológica e o que fazer de diferente para que o ano de 2025 seja o ano do Tigre do Vale para conseguir esse acesso de divisão? Perfeita colocação. Eu acredito muito na questão mental, no fator emocional, porque a questão mental, isso é comprovado, ela potencializa a questão técnica, a tática e a física. E o futebol você vai exigir disso, vai te exigir isso, né, durante o jogo, né? Então, os pequenos jogos que tem dentro dos 90 minutos, mas os acréscimos, que hoje são longos, você vai precisar dessa questão mental para que você utiliza desses tripés aí, né, da questão técnica, da tática, da física. Então, a mente ela vai potencializar tudo isso aí, porque o atleta ele tem a capacidade técnica, a física, a tática, mas às vezes a mente ele não está emocionalmente bem, não está mentalmente forte, então a gente procura fazer com que ele se alimente de coisas positivas, coisas que vão edificar, coisas que vão elevar o nível deles nesses aspectos que nós mencionamos. Então é isso que a gente acredita, né? Que a mente ela potencializa isso, não somente no futebol, mas em todos os outros segmentos, todos os outros esportes também. Então a gente acredita. O clube, como você falou, de fato vivenciou nessas duas temporadas esses momentos, vamos dizer assim, de frustração, mas o que a gente procurou fazer desde o início é fazer com que esses momentos de dores servissem de combustível. Muitos desses atletas também que permaneceram aqui tiveram acesso em outros lugares. Então, fazer essa somatória dos prós e contras, fazer com que isso seja ainda um combustível maior, que isso fortaleça essa questão mental, para que a gente consiga ter um final feliz, né? Então, é nisso que a gente acredita, nessa simbiose, nessa junção. Então, tem atletas que aqui com conquista, atletas também que tiveram dificuldades em outros locais. Eu tive acesso, eu também tive frustrações em outros lugares. Então, a gente tem que somar essas forças, os aprendizados, as reflexões, para que a gente possa ser mais forte nessa jornada que temos aqui. Eu não acredito que nada é por acaso. Esse grupo que está aqui foi reunido para justamente lutar até o fim por essa conquista. Então, a gente tem trabalhado bastante. Inclusive, eu passei isso para eles, alguns dados, né? Fiz um paralelo de momentos das competições. Nesse momento, a gente precisa melhorar e evoluir alguns aspectos, seja ele ofensivo, mas também defensivo. A gente é uma equipe que entra muito no terço final, mas a gente diminuiu muito a nossa assertividade, né, no alvo, e em consequência disso, os gols eles foram diminuindo. Então, a gente precisa voltar a ter eficácia, traduzir esse volume de entrada de último terço, esse volume de finalizações dentro do alvo, em consequência disso, no gol, né, para a gente poder fazer o gol, para trazer as vitórias para nós. Por isso que a gente deu uma paralisada ali, a gente estava numa sessão boa. Eu sei que a competição ela é igual, mas a gente tem que olhar para nós, estudar nós cada vez mais, entender muito mais da gente do que os próprios adversários, que já irão nos estudar para saber como nos neutralizar e como explorar aquilo que eles entendem que é uma fragilidade nossa. Então, nós temos o dever de nos conhecermos ainda mais e entender aquilo que a gente precisa melhorar e evoluir. Então, a gente trouxe esses números, esses dados, não é algo que o Humberto acredita, é algo que está sendo vivenciado, e isso, se a gente não atacar nesse momento essa correção de rota, talvez a gente não conquista esse sonho. Então, a gente precisa atacar, melhorar em todos os aspectos, para que a gente possa, nessa reta final de competição, de segundo turno, ser ainda melhor. Como eu falei, o bom não será suficiente. Hoje você tem que ser excelente. E para ser excelente, você tem que diminuir sua margem de erro, você tem que ter algumas renúncias, você tem que se comprometer mais, se engajar mais, você tem que se preparar melhor para os treinamentos, estar mais concentrado. Aí entra o fator mental, para que você possa melhorar em todos os níveis naquilo que nós falamos, tanto defender, como organizar, como atacar, para que a gente se torne um profissional melhor dentro da posição que exerça, cumprindo as suas funções de maneira excelente, que você vai levar isso para o coletivo, que o coletivo vai nos levar, vai nos impulsionar a conquistar os resultados, e, em consequência disso, realizar o nosso sonho, que é disputar a Série A em 2026.
É isso, esse foi o Humberto Lousa, grande papo, foi muito legal, aprendemos muito, tenho certeza que o nosso telespectador também vai curtir muito este programa. Muito obrigado, meu caro Humberto, sucesso na sua caminhada, na sua trajetória, ficou claro como você se prepara e que as coisas aconteçam na medida dos seus melhores desejos. Muito obrigado por ter gastado o seu tempo, investido o seu tempo com a gente aqui na Sportnet e na nossa resenha. Obrigadão, viu? Amém. Eu agradeço aí a oportunidade, as palavras. Vamos trabalhar bastante aí para que a gente possa conquistar e realizar esse sonho. Um grande abraço a vocês, sucesso aí também na trajetória de vocês e que Deus possa realizar todos os sonhos de vocês também. Um grande abraço e uma excelente semana. Muito obrigado. Amanda, um beijo para você. Mais uma vez foi um prazer dividir esse programa contigo. Até a próxima, Amanda. Até a próxima, Graziane. Um prazer imenso estar aqui com você. Um prazer também poder conversar com o Humberto e lembrar para o pessoal, né, Graziane? A Série B aqui na Sportnet. Exatamente. Série B, Série C, Campeonato Italiano da segunda divisão, Copa da Itália, Copa da França, Campeonato Mexicano. Eu vou esquecer algum campeonato, pelo amor de Deus, eu vou esquecer. Mas tá tudo por aí nas nossas redes sociais, no YouTube também. Muito obrigado pela gentileza mais uma vez. A gente agradece também a assessoria do Novo Horizontino, muito prestativa. Sucesso a todos. Até a próxima. Até a próxima. Cardápio completo, hein? Parabéns, cardápio completo para quem gosta de futebol. Parabéns, sucesso aí para vocês.